Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, tempo de gratidão pela campanha de missões que encerramos ontem, de louvar a Deus por todos os recursos que estaremos encaminhando para o sustento da obra missionária. Que privilégio, que bênção e que celebração de louvor e adoração ao Senhor, não é verdade? Estamos lendo a palavra de Deus e hoje a leitura bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 13 ao verso de número 37. Mas eu gostaria de destacar o que está nos versos 36 e 37, que diz assim: Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Mestre, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Por diversas vezes, os mestres da lei tentavam de alguma forma colocar Jesus contra a parede, fazendo perguntas. E dessa vez ele faz uma pergunta muito boa. Ele diz: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas por trás da pergunta havia uma intenção, não é? E Jesus, conhecendo as intenções do coração daquele homem, Jesus diz: o que diz a lei? E aí a Bíblia diz que o homem respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua mente, ame o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você está correto, faça isso, faça essas coisas e você viverá. Mas o homem, querendo se justificar, disse: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus aproveita esta pergunta e essa oportunidade para contar uma história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi atacado pelos bandidos, que o espancaram, deixando quase morto à beira do caminho. E diz a Bíblia que passava por aquela mesma estrada um sacerdote, que era um homem religioso, um líder comunitário, e ele atravessou para o outro lado da estrada e não deu atenção àquele moribundo. Passou por aquele mesmo lugar um levita e fez o mesmo, deixou aquele homem caído. E por último veio um samaritano. E os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos e havia uma rixa muito séria entre judeus e samaritanos, e certamente Jesus usa a figura do samaritano para provocar aquele mestre da lei. E a Bíblia diz que ele parou, curou das feridas daquele homem, colocou sobre o seu jumento, levou até uma hospedaria, cuidou dele e disse: olha, para o dono da hospedaria, você continue cuidando dele, que tudo te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem caído? Às vezes nós olhamos sempre de cima para baixo. Jesus olha numa ordem inversa. Não é quem é o próximo de mim, mas de quem eu estou próximo. Quem é o próximo daquele homem caído? Quem se aproximou? Próximo é aquele que se aproxima. Próximo é aquele que vê o outro e sente sua necessidade. Próximo é aquele que se condói. Próximo é aquele que usa de misericórdia. E aquele homem disse: aquele que usou de misericórdia. Ele poderia ter dito: foi o samaritano. Não, mas ele disse: aquele que usou de misericórdia. E a resposta de Jesus para ele foi: vai tu e faze o mesmo. Mais do que entender uma história, é permitir que uma história mude nossa percepção e a nossa prática de vida. E o que Jesus queria era que aquele mestre da lei pudesse não apenas chegar à conclusão de quem era o próximo, mas que aquele mestre da lei pudesse praticar o amor de verdade nos seus relacionamentos. Por isso, não perca a oportunidade de ser misericordioso. Não perca a oportunidade de agir com misericórdia em seus relacionamentos. Às vezes,
a gente precisa ultrapassar os limites da lei. Às vezes a gente precisa ultrapassar os limites do merecimento para que possamos manifestar os limites da misericórdia. Vai tu e faze o mesmo, disse Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós estamos vivendo num mundo tão rígido, tão engessado, e a gente está tão preso aos limites da lei, tão presos àquilo que é ou não merecimento. E Jesus nos ensina, através desta história, a ultrapassarmos esses limites. Porque o misericordioso é aquele que é capaz de compadecer-se daquele que está caído, daquele que está precisando de ajuda, independente se ele merece ou não merece. Porque o misericordioso não está preocupado com performance. O misericordioso não está preocupado em ver merecimento. E é tão difícil ser misericordioso. Queremos te agradecer, ó Deus, porque fomos alcançados pela tua misericórdia. E queremos te pedir, ajuda-nos a manifestarmos misericórdia em nossos relacionamentos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?